Rangel, vem cá. Aí, por favor. Eu estou aqui com o delegado Rangel, o vereador delegado Rangel, que é o relator, né, do processo de pedido de cassação, ou pelo menos de abertura de cassação do vereador Carlos Delfim. Vereador, você concluiu o relatório, você pode adiantar alguma coisa do relatório antes de que seja apreciado pelo plenário? Sim, esse relatório, inclusive, ele foi publicizado na semana passada, na terça-feira da semana passada, quando nós protocolamos aqui ao final da audiência ordinária. Claro que existe um proceder, né, uma ritualística que é estabelecida não somente pela lei orgânica, mas pelo regimento interno da Câmara dos Vereadores de Muriaé. Então nós temos um limite dentro do qual a gente pode validamente atuar, e esse limite é a lei. Sim. Então o procedimento é que, uma vez existindo a representação, como de fato existia, se instalasse, né, uma comissão, e a comissão responsável é a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, fazem parte o vereador Anderson da Caixa, doutor Frederico e eu. Então foi estabelecido ali quem seria o relator, eu figurei como relator, e o entendimento, né, apresentado por mim, que foi seguido pelos outros dois colegas, foi de que haviam elementos, indícios, informações suficientes para a instalação do processo de cassação. Percebam, né, esse parecer tem que existir, ele é preliminar, ele é opinativo e ele orienta, né, no sentido de que deve ser submetido ao plenário, porque a cassação propriamente dita, ela não pode ser feita unilateralmente pelo relator ou por 3 membros de uma comissão. Sim. Né? O ato de soberania de defesa também. Garante. E o ato de soberania emana da integralidade do plenário. Então hoje é muito simples. A Câmara tem que aprovar um juízo de admissibilidade que nós já fizemos. E lhe adianto. Com argumento suficiente, você acredita? Argumentos que sobejam. Inclusive peças extraídas de mais de um procedimento judicial que tramita aqui no Foro da Comarca. Né, seja por improbidade, até mesmo processo de natureza criminal. Então, no meu entendimento, né, sobejam elementos e já antecipo, inclusive, o meu posicionamento, crendo que o parecer será aprovado hoje, e claro, né, se eu sou signatário desse parecer, então o meu juízo já está muito bem formado, não preciso provar. Mas lá na frente, instalando-se a comissão processante, já antecipo o meu voto. É pela cassação e pronto. Então, sim, hoje, e é o que eu vou questionar no momento da votação, é que uma coisa é o processo de cassação, é a votação pela cassação propriamente dita, que está expresso no regimento que essa votação é fechada. E no meu entendimento, o que se vota hoje não é pela cassação propriamente dita, mas é pela aprovação ou rejeição do parecer, que é um juízo de admissibilidade. E no meu entendimento, essa votação tem que ser aberta. Até por um precedente que já tem a casa, porque ano passado, né, se tentou aqui representar contra um determinado vereador e na hora de liberá-lo, de anistiá-lo, a votação foi aberta. Por quais motivos a de hoje seria fechada? 2 pesos e 2 medidas? Isso eu não posso admitir. Tá, o vereador, e qual que é o quórum exigido para hoje, para essa admissibilidade? Pois é, a lei orgânica do município, bem como o regimento... É omissa nisso. É omissa nesse sentido. Então você vai ter entendimento para os dois lados, de uma maioria ou absoluta, que seria metade mais um, ou um quórum qualificado, que seria um quórum de 2/3, e aí nós precisaríamos de pelo menos 12, né, votos dos componentes do plenário. Quando há uma omissão, a gente pode buscar fontes interpretativas que advêm ali, por exemplo, do regimento interno da Assembleia. E o regimento interno da Assembleia Legislativa de Minas também não tem um dispositivo que trata especificamente de uma situação idêntica a essa. Mas existe um precedente ali, no artigo 53, parágrafo 1º, que no meu entendimento nortearia a votação de hoje, mas ele seria aplicado por similitude. Conversando com um colega, que é o procurador aqui, ele entende que, como se discute cassação,
E tudo que se fala de cassação na lei orgânica nos remete ao quórum qualificado, né? Até onde eu tenho conhecimento, né, o jurídico da casa vai trabalhar com quórum qualificado. Se aplicarmos por similitude, repito, esse dispositivo do regimento interno da Assembleia, por quê? Porque o nosso é omisso, poderíamos trabalhar com o quórum de maioria absoluta, seria metade mais um dos presentes. Ok, a Câmara hoje está, assim, podemos dizer, mal vista perante a sociedade, porque a sociedade, a população, ela não faz distinção de vereadores quando quer se referir à Câmara Municipal. E a Câmara, desde o final do ano passado, está sendo investigado ex-vereadores, ex-vereadora, assessores, ex-assessores, assessor contábil da casa, com prisões, com afastamentos. Caso o plenário não acate hoje esse relatório, essa negatividade da Câmara pode se acentuar. Vocês pensaram nisso no momento do relatório? Vão argumentar isso na tribuna? Porque fica muito difícil, mesmo porque, se não abre um processo para apurar, vai pairar no ar aí essa dúvida, né? E se a Câmara não abre esse processo e depois a Justiça o condena, como é que ficaria a Câmara? Como é que você pensa sobre isso? Eu fiz, inclusive, um vídeo hoje pela manhã conclamando a população de Moriaé a comparecer na Casa Legislativa hoje. Eu vi. E encerro esse vídeo dizendo que será uma nódoa, será uma marca sabe, a Câmara ela tem se notabilizado não pela riqueza, né, das suas votações, mas por escândalos envolvendo prisão de diretor contábil, prisão de ex-vereador, prisão de vereador da ativa, de ex-presidente de Câmara. Então, assim, se tem uma entidade no município, né, que precisa rever conceitos e restaurar uma credibilidade, é a Câmara Municipal de Moriaé. A única coisa que eu faço questão de mencionar é o seguinte: o cidadão, ele sabe quem está jogando com a população e quem está jogando contra. O cidadão, ele acompanha. Você tem portal de transparência, você tem as redes sociais, a casa está aberta, então ele pode visitar o vereador. Então, o importante é que o cidadão moriaense não meça o caráter de todos os vereadores pela régua da ignomínia que pauta e mede vereadores que são vagabundos. Isso é muito importante, separar o joio do trigo, né? Então, suponhamos que tenhamos um revés hoje na votação e que o parecer não seja aprovado. Acho leviano que a mídia coloque em letras garrafais no dia seguinte: Câmara Municipal de Moriaé, genericamente, né, anistia o vereador investigado, absolve ou rejeita a instauração do processo de cassação. A Câmara, vírgula, a exceção do vereador delegado Rangel e outros aí que eu tenho certeza que são muito bem intencionados. Temos que separar o joio do trigo, né? E, claro, o meu compromisso com a sociedade de Moriaé, ele é cotidianamente reafirmado com o meu trabalho, com as minhas condutas, com a minha postura, com o que eu consignei no relatório de hoje. E falo novamente, né? Não somente fui signatário do relatório, junto com outros 2 colegas, como em havendo o processo de cassação propriamente dito, a votação lá na frente, já antecipo meu voto. É pela cassação, simples assim. Ok, muito obrigado. O Muratório Podcast agradece em nome dos nossos apoiadores. Uma boa reunião para você. Obrigado, conte comigo.